Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje para falar sobre conjuntos, um conteúdo muito frequente em raciocínio lógico, especialmente se a banca organizadora é a VUNESP. Se é a primeira vez que você vê um vídeo aqui do professor, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Tavares, professor de matemática e raciocínio lógico há quase 20 anos e também perito criminal aqui do estado de São Paulo. O meu objetivo vai ser transferir para você o meu conhecimento para ajudar você nesse conteúdo, porque acertar uma questão de conjunto na prova vai te ajudar demais. Espero que você fique até o final e se você gostar da aula, não deixe de curtir e compartilhar. Outra informação importante, aqui nos comentários eu vou deixar fixado um link que vai dar acesso a esse conteúdo, para que você revise, podendo fazer suas anotações, tentando desenvolver, e caso você trave, não consiga lembrar que passo o professor fez, volte aqui no vídeo. Se você já tem um conhecimento legal de conjuntos, até recomendo que você pause o vídeo, baixe o conteúdo e tente fazer. Depois assista a aula e veja se o que eu ensinei ajudou, se ficou um pouco melhor e treine para que esse conteúdo, para que esse conhecimento faça parte aí das suas ferramentas, da sua memória, dos seus processos para acertar questões de conjuntos, tá bom? Como eu sei que concurseiro e concurseira não pode perder tempo, eu já até falei demais, aqui não vai ter nem vinheta, eu vou ficar pequenininho e a gente já vai sair fazendo as questões. Bora lá? Vou deixar inicialmente aqui algumas orientações que eu sempre deixo no início das minhas aulas, tá? A gente sempre vai desenhar círculos. Então é questão de conjunto. Se a questão já não trouxer os círculos, você desenha, tá? Esses círculos, eles obrigatoriamente eles vão ter que se conectar. Então se eu tiver 3 círculos, ele fala que existem relações envolvendo os 3, eu vou criar espaço, eu vou conectar esses 3 círculos. Quando eu estiver fazendo os desenhos, se você nunca viu esse conteúdo, você vai entender melhor. Então a gente sempre vai conectar os conjuntos lá. Eu vou ter que procurar pelas palavras E. As palavras E, elas ajudam muito a espalhar as informações dentro dos conjuntos. Por que isso, professor? Porque o E é o que é comum aos 2 conjuntos, ou 3, ou mais conjuntos. Então, quando eu falo, por exemplo, que 20 pessoas leem a revista A e a revista B, esse leem a revista A e a revista B faz com que eu jogue 20 pessoas no espaço comum entre a revista A e B. Beleza? Então, viu E, dá uma grifada, porque você vai conseguir pôr essa informação lá e ela vai praticamente desbloquear a questão. É importante também quando ele fala o somente. Se eu digo que 20 pessoas leem somente a revista A e B, eu estou dizendo exatamente isso. Que lá no espaço comum, a revista A e B, tem que ter 20 pessoas. Tá? Então, tem 20 pessoas que estão nesse universo das duas revistas. Perfeito. A palavra ou sempre é a união. Se eu falo que existem 50 pessoas que leem a revista A ou B, eu estou dizendo o seguinte, dentro do universo que engloba o conjunto A da revista A e o conjunto B da revista B, eu tenho que ter 50 pessoas. Então, ou, você junta tudo. O ou não vai te ajudar muito a relacionar os valores, mas ele vai ser importante para você conseguir ter uma visão global de quantos elementos tem dentro do conjunto. Beleza? Já vai melhorar isso aí. Nos espaços onde não houver número, deverão ser preenchidos com letras e montar as equações relativas aos dados dos problemas. Como assim, professor? Bom, você vai pegar, ler a questão, vai entender onde que ele fala o E, vai colocar todos os valores. Então, todos os valores que eu tenho certeza onde encaixar, eu vou encaixar. Lembre-se, quando você tiver certeza, você encaixa os valores lá. Nos espaços que sobraram, você vai colocar letras. O professor recomenda que sejam letras mais simples, tipo A, B, C, D, E. Então você coloca as letras lá. Quando você tiver preenchido tudo com número ou letras, você vai buscar as relações dos problemas. Então, por exemplo, se ele fala que existem as pessoas que cantam, são 60 pessoas as pessoas que cantam, por exemplo. Você vai somar tudo que tem lá dentro, letra e número, e vai igualar a 60. Então, quando eu estiver fazendo os exercícios, eu vou mostrar essa técnica, que é a técnica que vai garantir o seu êxito durante a execução da questão. Eu garanto, não tem erro usando essas simples dicas que estão logo no início aqui, vão te ajudar. E se porventura você tiver uma visão melhor do que o professor ensinou aqui, deixa nos comentários. Eu também quero muito aprender e se você tem algo a ensinar para mim e para todos os colegas que estão vendo o vídeo, eu vou ficar muito grato. Bora lá então. Vamos pegar a primeira questão aqui. Os funcionários de uma empresa são alocados em 4 departamentos, A, B, C e D. São 15 pessoas que trabalham no departamento A
e 6 pessoas que trabalham simultaneamente nos departamentos. Olha o que ele está colocando aqui, ó, que bonito. A e B. Então, esse E está falando o seguinte, lá no espaço entre os dois, você vai ter 6 pessoas. Vamos seguir. E no total dos departamentos, A e B, são 36 pessoas. Ele está falando do total. Por mais que ele tenha colocado esse A, esse E aqui, ó, na verdade está falando do total de pessoas nos departamentos A e B. É a união. Quando eu somar tudo que tem ali dentro dos dois conjuntos, tem que dar 36. Já o total de pessoas que trabalham nos departamentos C e D são 32 pessoas. Então, eu estou falando lá no geralzão, somando todo mundo C e D, vai dar 32. Sendo que 5 delas trabalham nesses dois departamentos. De novo, a interseção. E 14 delas trabalham apenas, somente, olha que bonito, no departamento D. Então, só trabalhando no D, eu vou ter essas 14 pessoas. Foram convocadas para um serviço especial as pessoas que trabalham apenas em um departamento, seja ele B ou C. Olha o O aqui, ele quer que você una esses valores. Então, vamos escrever aqui o que a gente consegue e vamos resolver essa questão. O professor vai fazer isso especialmente desenhando na mão mesmo, para você ver mais ou menos o drama que é. Então, na prova, cria 2 circunferências e aqui vai ser a parte inicial, o setor A e B. Ah, professor, mas não teria que criar unindo A, B, C, D? Não. Ele fala no setor A e B e depois ele fala no setor C e D. Então, não existe relação entre os conjuntos A e B e os conjuntos C e D. Então, eu vou criar separado mesmo, tá? Se eu somar as pessoas que trabalham em A mais B, eu tenho esse dado no problema. Vão dar 36 pessoas. Vamos olhar o que ele fala também. Ele fala que 6 pessoas trabalham simultaneamente. Então, é esse valor inicial seu. Lembra que eu falei? Procura pelo E. Ele é o que vai te ajudar. Então, E trabalha no A e B. São 6 pessoas. Por quê? Porque ele me disse que são 15 pessoas que trabalham no departamento A. Então, nesse círculo que é o A, eu tenho que ter 15 pessoas. Só que eu já coloquei 6 lá dentro. Então, eu tenho que pôr 9 aqui. Olha só, agora dentro do conjunto A, eu vou ter 15 pessoas, certo? E no total, somando todos os conjuntos aqui, eu tenho que ter 36. Se 9 com 6 vão dar 15, é só você tirar de 36, que vai dar 21, e colocar 21 pessoas trabalhando aqui no conjunto D. Ótimo, a gente já distribuiu as pessoas dentro dos conjuntos, né, dentro dos departamentos A e B. Vamos para o próximo. Aqui, ó, eu vou criar a outra relação que ele falou para mim, que é quem trabalha no setor C ou D. O que ele fala? Quando eu somo quem trabalha nos dois conjuntos, né, ele fala que trabalhando, o total de pessoas trabalhando no C e D, são 32 pessoas. Maravilha! Então aqui. E vamos ver o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó, 5 delas trabalham nesses dois departamentos. Tem 5 pessoas que vão estar trabalhando nos dois departamentos, C e D, ao mesmo tempo. Tá aqui, ó. Sendo 5 delas, trabalham nesses dois departamentos. E 14 delas trabalham apenas, somente no departamento D. Então, eu vou pôr 14 pessoas aqui. Se eu somar 5 com 14, vai dar 19. Então, se eu subtrair 19 do universo total de pessoas, eu descubro o que eu vou ter lá no C. Vamos dar uma subtraída aqui, ó. Aqui vai ficar 2, aqui vai para 12. 12 tira 9, fica 3. Eu vou ter 13 pessoas aqui. Muito bem. Agora eu tenho todo mundo distribuído de forma correta aqui. Eu vou ter 13 com 5, 18 com 14, dando as 32 pessoas. E aqui em cima, 9 com 6 com 21, dando as 36 pessoas. Vamos ler o problema de novo, para não errar no finalmente, né? Vamos lá. O número de pessoas... foram convocadas para um serviço especial as pessoas que trabalham apenas em um departamento, seja ele B ou C. Vamos olhar para o B aqui, ó. O B, trabalhando só em um departamento, no B, eu vou ter 21 pessoas. E vou somar quem trabalha só B, só C. Vamos olhar para o C aqui, ó. No C eu tenho 13 pessoas. Somando esses dois, eu vou ter 21 mais 13, dando 34. Letra D. Tranquila a questão. Viu que nesse caso, os valores eu consegui preencher em todos os espaços. Então, não tem que esquentar a cabeça em pôr letra em lugar nenhum. Se porventura em algum lugar eu não conseguisse pôr um valor, aí sim eu colocaria uma letra. Tranquilo? Então, é isso. Não tem como fugir disso daqui. Distribui os valores, sem prestar atenção no E, sem prestar atenção no somente, no apenas. Eu garanto. É sucesso. Bora para a próxima? Vamos lá.
Questão número 2. Uma questão também muito comum nas provas. As questões que envolvem conjuntos, elas podem trazer números ou elas podem trazer os conceitos. Todo, algum, pelo menos um. Isso é importante. Tá? Considere o diagrama em que o conjunto retangular representa os pescadores, que ele chamou de conjunto P. O conjunto triangular, os bombeiros. Então, no triangular, ele colocou os bombeiros. E o conjunto circular, ele falou que são pertencidos pelos mergulhadores. Ele chamou de M. Sabendo que as regiões acinzentadas no diagrama indicam ausência de pessoas na região, a análise do diagrama permite concluir que, vamos lá, uma coisa importante é a situação de todo, algum, pelo menos um. Quando eu falo que todo A é B, eu estou dizendo, se eu tiver um conjunto A, esse conjunto A ele vai estar dentro do conjunto B. Por quê? Todo elemento de A ele pertence ao conjunto B. Certo? Agora, quando eu for olhar para o conjunto B, eu não posso afirmar que todo B é A. O que eu posso dizer é o quê? Que algum B é A. Opa, deixa eu melhorar o acento aqui. Olhando para esses dois conjuntos. Eu vou ter algum elemento de B, é A. É lógico, está ali dentro. Mas eu vou ter elemento de B, que é só B. Essa leitura algum BA também pode ser representada da seguinte maneira. Aqui sendo A, aqui sendo B. Porque quem está aqui não são todos os elementos de B. É algum elemento de B. Então, algum elemento de B é de A. E nesse caso, algum elemento de A também é B. E se eu falar que nenhum A é B, o que eu quero dizer com isso? Que esses conjuntos não se relacionam. Então, o professor colocou isso aqui só para dar um pouco de conceito para você fazer outras questões. Não é o caso aqui. Bom, então é um adendo, por assim dizer. Para você ver, ouvir e ajuda, porque muitas questões de lógica podem trazer essas palavrinhas aí. Tá? Vamos pensar, então, voltando o foco para essa questão aqui. Onde é cinza, não tem ninguém. O que eu preciso fazer? Nessa não tem jeito. Esse tipo de questão a gente vai responder analisando as alternativas. Tá bom? Ele diz o seguinte, não existe mergulhador que é bombeiro. Vamos olhar o mergulhador e vamos olhar o bombeiro. Não existe. Quem está aqui, ó, se eu chamar de A, esse cara, ele é mergulhador e é bombeiro. Por quê, professor? Porque ele existe numa região onde tem tanto o conjunto do bombeiro como parte do conjunto dos mergulhadores. Então, esse A é bombeiro e é mergulhador. Ah, professor, mas também é pescador. É também um pescador. Perfeito. Ele está dentro do conjunto dos pescadores, o A também é um pescador. Então, existe sim mergulhador que é bombeiro. Então, essa aqui a gente vai eliminar. A maioria dos mergulhadores não são bombeiros. Aqui, talvez, uma pegadinha meio fácil de você escapar depois do que eu ensinar aqui. Não existe relação nenhuma com o tamanho do conjunto e o número de elementos. Eu posso ter um conjunto enorme com um elemento só e um conjunto representado pequenininho com 50. Então, não existe proporcionalidade na área e o número de elementos. Então, falar que a maioria dos elementos das pessoas só desenhando, esquece. Isso nunca vai estar certo. Se eu te der os números aí, é óbvio. 50 vai ser maior que 20. Mas se eu não te der a quantidade de elementos, jamais relacione o tamanho com a quantidade de elementos ali dentro. Tá claro? Nunca faça isso. Então, a maioria dos mergulhadores não são bombeiros, eu não consigo avaliar. Tá? Eu poderia ter 30 pessoas aqui e uma pessoa aqui só. Todo bombeiro é pescador. Vamos ver se é verdade? Aqui, ó, estão quem são os bombeiros. Certo? Concorda comigo que esse pedacinho que o professor deu uma destacada está totalmente dentro do conjunto dos pescadores? Então, qualquer pessoa que eu tentar pegar aqui dentro, qualquer lugar que eu ponha aqui, que eu bata um ponto, não vai estar dentro do conjunto dos pescadores? Então, essa é a resposta certa. Todo bombeiro é pescador. É a noção que o professor colocou logo de cara aqui, ó. Todo A é B. Por quê? Porque o conjunto A está totalmente contido dentro do conjunto B. Então, todo bombeiro é um pescador. Beleza. Perfeito com o que eu dei aqui de dica. O que eu posso falar em relação aos mergulhadores e os pescadores? Que alguns mergulhadores, que é esse pedaço que vai estar aqui, ó, são pescadores.
Assim como alguns pescadores são mergulhadores. Perfeito. Um bombeiro ou é mergulhador ou é pescador. Aqui, ó, é uma pegadinha usando o conectivo ou. O ou é exclusivo. E o que acontece aqui? Quem é bombeiro é pescador e mergulhador. Por quê? Ele está nos dois. Lembra que eu falei que o e é a interseção? Então, o bombeiro, ele é a interseção, tá, entre pescador e mergulhador. Ah, beleza. Então, ele poderia usar o ou? Não, porque se eu falo ou pescador ou mergulhador, eu estaria olhando para esses dois conjuntos. Ah, poderia até, de repente, caber um recurso aí. Mas o certo realmente é falar o seguinte: quem é bombeiro é pescador, quem é bombeiro é mergulhador. E a ideia do ou está dizendo o seguinte: ou é pescador ou é mergulhador, o que exclui uma ou exclui a outra. Tá? Então, o ou é aquela disjunção exclusiva. Você não pode ter os dois. É aquela brincadeira que eu falo. Se a namorada chega e fala, ó, ou os amigos ou eu, você vai ter que escolher ou os amigos ou a namorada. Não vai dar para ficar com os dois. Já te deu aquele famoso ultimato. Beleza. Então essa aqui não está certa. Muito bem. Pelo menos um pescador é bombeiro e não é mergulhador. Não, se ele está falando que é pescador, é bombeiro, então se ele falou que é bombeiro, não tem jeito. Se for bombeiro, é pescador e é mergulhador. Então você viu que ele focou muito em cima do bombeiro ser ou não ser. Gente, ele está dentro dos dois conjuntos. Ele pertence aos dois conjuntos. Ele tem as características dos dois. Ele é pescador e mergulhador, tá? Não tem nem pelo menos um, são todos, tá? Se ele for bombeiro e pescador, não tem jeito. Ele é mergulhador, tá bom? Vamos seguir. Uma fazenda tem 14 funcionários e todos sabem cuidar de cavalos ou bois ou cachorros. Apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Então, apenas um sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Esse qualquer, ele quer usar no valor de toda. Então, somente um funcionário sabe cuidar de todas. Quando eu digo qualquer pessoa sabe andar de bicicleta, estou dizendo que todas as pessoas sabem andar de bicicleta. Então, esse qualquer é justamente falar o seguinte: ele sabe cuidar de qualquer uma delas, de todas elas. Perfeito? Quem sabe cuidar de boi também sabe cuidar de cavalo. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e bois. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalos e cachorros, também sabe cuidar de bois. E 5 funcionários só sabem cuidar de cachorros. O número de funcionários que sabem cuidar apenas de cavalos é... Essa questão ela é recente, ela caiu na prova de investigador. Eu considero uma questão difícil no ponto de vista da escrita dela. Ela é bem confusa e foi feita de propósito para te confundir e você ficar meio perdido nesse enunciado, tá? Então, o que o professor vai fazer? Dessa vez eu não vou desenhar para ficar mais homogêneo, vou criar 3 regiões. Por quê? Eu sei que eu vou ter que falar de cavalo. Opa, deixa eu melhorar aqui. De cavalo. Eu vou ter que falar de boi. E vou ter que falar de quem cuida de cachorro. Maravilha. Muito bem. Primeiro passo na prova vai ser isso. Vai desenhar 3 conjuntos, como eles se relacionam, vou fazer eles se interligando. Os 3 se interligando. Muito bem. Ele me disse que apenas um funcionário sabe cuidar de qualquer uma dessas espécies. Ele falou o seguinte: eu tenho uma pessoa que sabe cuidar dos 3, de todas elas. Muito bem. Quem sabe cuidar de boi também sabe cuidar de cavalo. O que ele quis dizer com esse texto? O seguinte: não tem só quem cuida de boi. Quem cuida de boi, cuida de cavalo. Então, não tem uma pessoa que só sabe cuidar de boi. Porque quem sabe cuidar do boi, também cuida de cavalo. Ele quer o que com isso? Ele quer que você elimine, tá? Você tire fora a possibilidade de existir alguém dentro desse conjunto aqui, ó. Você pode escurecer, que nem o professor está fazendo aqui, tá? Ou você pode colocar o número 0 aqui dentro. Eu prefiro riscar, porque a minha visão não olha mais para esse negócio aqui. Foi pro saco. Não tem ninguém aqui dentro. Beleza? Seguindo. O número de funcionários que cuidam apenas de cavalos, então aquele apenas, o somente que o professor já falou, é igual ao número dos que cuidam apenas de cavalos e bois. Aqui é o E. Eu estou olhando para a interseção. A interseção de cavalo e boi está bem aqui, ó, tá? Somente dos dois. E ele falou que quem está aqui é igual a quem cuida só de cavalo. Eu não sei, eu não tenho esse número. O professor falou para você, coloca a letra. Eu vou colocar aqui X. Se eu colocar aqui X,
Aqui é igual. Aqui também é x. Então tem x e x. Muito bem. A moto passou aí. O funcionário que sabe cuidar de ambos, cavalos e cachorros, também sabe cuidar de bois. Essa aqui também, que texto complicado. Aqui está falando o seguinte, ó. Quem cuida de ambos, cavalos e cachorros, também cuida de bois. Então, essa pessoa que cuida de cavalo e cachorro, cuida de cavalo, cachorro e boi. De novo, ele deu a interseção. Ele falou, o funcionário. O que ele quis dizer com isso? Que não existe pessoa que cuida somente de cavalos e cachorros. Aqui, ó, vai ser 0. Cavalo e cachorro. Aqui não vai ter ninguém, ó. E quem cuida de cavalo e cachorro, o funcionário que cuida de cavalo e cachorro, também cuida de boi. É esse garoto que está falando aqui, ó. Perfeito. Seguindo. E 5 funcionários também sabem cuidar de bois. E 5 funcionários só sabem cuidar de cachorros. Então aqui vai ter 5 pessoas. Certo? E detalhe. Não tem quem cuida só de boi, porque quem cuida de boi e cachorro também cuida de cavalo. Perfeito. Outra área que a gente vai ter que achurar aqui, ó. Tudo isso nesse textinho que ele escreveu aqui. Então o professor vai até pedir para você, tá com material ou vai fazer, coloca uma seta nessa questão e faz de novo, porque esse linguajar, essa forma como ele se expressou aqui, pode aparecer em outra questão no seu concurso ou num outro concurso que você vai prestar futuramente. Então, deixa essa questão aí separada para você sempre fazer ela. Então, ele fala o seguinte, o funcionário que cuida de cavalo e cachorro, cuida de boi. Ou seja, quem cuida de boi também cuida de cavalo e cachorro. Então, esse funcionário, o funcionário que ele fala como sendo o funcionário, aquele ali, é esse aqui que ele já citou anteriormente. Olha só o que aconteceu. A gente excluiu esses 3 espaços aqui. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar o que sobrou, né, o professor falou? Onde eu consigo pôr gente, eu ponho. Onde eu não consigo, eu ponho letra. Então, eu vou somar agora. 2x mais 6, né? Que é x mais x, 2x. Mais 6 tem que dar o total de funcionários da fazenda, que é 14. Vamos passar os 6 para o outro lado, para isolar o x, ele vai subtrair. Vai ficar 14 menos os 3, vai me dar 8. O 2 passa dividindo, porque está multiplicando. Vai ficar 8 dividido por 2. X é igual a 4. Cuidado para não achar o valor de x e já vem olhar aqui e marcar a resposta. Cuidado com isso. Achou o x? Vamos dar uma lida no problema. O número de funcionários que sabe cuidar apenas de cavalo. Cavalo, apenas cavalo, é o próprio valor de x. Aí, x é 4, vem aqui e marca a letra E. Tranquilamente, esse ponto é seu. Então, de novo, essa questão vale muito a pena você fazer. Por esse finalzinho, ele fala aí de cavalo e cachorro e também cuida de boi. Então, aquele funcionário que você colocou logo no começo, ele escurece todas essas regiões aqui praticamente. Essas duas ele escurece, e essa aqui escureceu porque ele falou que não tinha só quem cuidava de boi. Quem cuidava de boi também cuidava de cavalo. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Me esforcei muito. Bora lá. Questão número 4, também da prova de investigador. Uma enquete foi realizada com 427 pessoas. Essa questão, eu vou fazer ela de 2 visões, de 2 formas diferentes. Uma tradicional zona, colocando letra em tudo, e outra com a visão bonita, tá? Se você chegar a isso na prova, se tiver algo parecido e você lembrar da resolução, é sucesso. As duas, mas uma é mais bonita que a outra. Ou não, mas vamos lá. Uma enquete foi realizada com 427 pessoas que haviam lido pelo menos um dentre os livros J.K. e L. Dentre as pessoas que leram apenas um desses livros, então, quem leu apenas um desses livros, sabe-se que 116 leram o livro K, olha que pegadinha aqui, ó, ou o livro L. E 50 pessoas leram o livro J. Dentre as pessoas que leram 2 desses livros e apenas 2, sabe-se que 124 leram os livros J e L, ou os livros J e K. E que 65 pessoas leram os livros K e L. A diferença entre o número de pessoas que leram o livro J e de pessoas que não leram esse livro é... A pessoa vai desenhar os 3 conjuntos. E da forma como ele falou aqui, eu vou escrever J, K e L. Aqui, ela trouxe a mesma coisa que a outra questão. Um linguajar um pouco mais complicado. Porque, olha só, ele fala que dentre as pessoas que leram apenas um desses livros, sabe-se que 116 leram o livro K ou o livro L. Então, é o K ou o L que leu um livro apenas. Eu não consigo pôr aqui, porque aqui é quem leu só K.
Eu não consigo pôr aqui, porque aqui é quem leu só L. Então, o que eu faço, professor? Vou pôr letra. Se eu colocar o A, eu colocar o B aqui, agora eu tenho quem leu só o K, que é A, e quem leu só o L, que é B. Deixa eu melhorar esse B aqui, depois o professor confunde com 6. Aqui é B. Quando eu somar quem leu K ou L, isso vai dar 116. Então, aquilo que eu falei, eu não consigo encaixar com certeza, vamos usar a letra. E que 55 pessoas leram o livro J. Aqui não tem erro. Aqui eu vou pôr direto 55. Beleza. Então aqui 55 pessoas leram o livro J. Dentre as pessoas que leram 2 desses livros, e apenas 2, são esses espaços aqui. Ó. É quem leu 2, que é o J e K. Aqui quem leu J e L. E aqui quem leu K e L. Sabe-se que 124 leram os livros J e L. J e L está aqui, ó. Ou os livros J e K. Putz, de novo eu não consegui travar direto. Ele está me dando uma relação da união, ele está juntando esses dois aqui. O que a gente vai fazer? Vamos colocar a letra. AB, aqui vai ser C, aqui vai ser D. Então, quando eu somar C mais D, é quem leu os livros J e L é o C, ou os livros J e K. J e K, opa, coloquei errado. J e K é aqui, ó, D. Então, J e K, que é o D, lê os livros J e L e os livros J e K. Coloquei o D aqui. Essa soma vai me dar 124. Perfeito. Então, quem lê os livros J e L ou J e K são 124. E que 75 pessoas leram o livro K e L. Aqui é literal mesmo. Aqui é 65. É quem leu K e L. Beleza? E aí ficou esse espaço aqui. Como ele não falou que não existe ninguém aqui, você considera que tem. E aí você faz o quê? Coloca uma letra aqui. Então, o que o professor disse? Onde tem número, você coloca número. Onde você não consegue pôr número, você coloca a letra. Beleza? Muito bem. E agora, professor? Bom, ele me disse o universo de pessoas. Lembra que eu falei que a gente ia buscar relações? Se ele me deu o total de pessoas, eu vou somar todo mundo. Eu vou somar o A mais B mais C mais D mais E mais o que eu tenho de número aqui, que é 55 mais 65, e vou igualar isso a 427. Então, somei todo mundo, são 427 pessoas que responderam essa enquete. E agora? Agora eu vou trazer as relações que eu tenho. O A mais B eu tenho. O A mais B me dá 116. O C mais D eu também tenho. Vai dar mais 124. O E eu não sei nada, eu vou repetir aqui. E agora eu posso somar esse 55 com 65, que vai me dar aí 120. Igual a 427. Certo? Se eu somar todos esses números aqui, ó, vai dar 360. Se eu somar 116 com 124 com 120, vai dar 360. Então vai ser E mais 360 igual a 427. Logo, eu vou ter que o E, que é a região entre os dois, vai ser 427 menos 360. O E, então, fica sendo 67. Chegamos aqui, ó. Vamos colocar mais bonitinho. 67. E agora, eu consigo responder a pergunta? Eu consigo. Por quê? Deixa eu ficar mais menorzinho ainda. Desculpa, vou ficar pequenininho, mas menor é feio, né? Deixa eu ficar um pouquinho menor. Olha só. Aqui, o que o professor vai fazer? Eu vou dar uma arriscada aqui e vamos entender o seguinte. Eu quero a diferença entre as pessoas que leram o livro J, que é esse universo aqui, e os que não leram esse livro. Vamos ver quem leu o J. Quem leu o J é quem? É o 55 mais o 67 mais o C mais D. Eu não vou colocar C mais D lá, porque eu sei quanto vale C mais D. Ele vale 124. Muito bem. Então, quem leu J vai me dar um total de 246. Então, se eu fizer essa soma, é 246. Vamos pensar em quem não leu J. Quem não leu J é essa turma aqui, ó. É o A mais B mais 65. O A mais B eu tenho, é 116 mais 65. Essa soma de 116 mais 65 me dá 181. Como eu quero? A resposta. Eu quero J menos não leu J. Leu J, 246. Não leu J, 181.
Essa diferença me dá como resultado o número 65. Letra B. Então, se eu ficar um pouquinho, não vai atrapalhar. Então, o que eu chamei a atenção aqui? É aquela dica lá do início. O professor veio, coloquei os valores que eu conseguia colocar. Onde eu não consigo colocar, eu coloquei letras. Depois disso, eu busquei uma relação que existe no problema. Geralmente, essa relação é o total de pessoas. Então, você vai pegar tudo isso que você juntou e vai jogar na equação de total de pessoas. Lá, desbloqueia. E aí eu consegui descobrir quanto tinha no meio, que era 67, para poder somar o total de pessoas que tinha em J e subtrair quem não estava em J. Beleza? Chama atenção para essa questãozinha do ou. Ele colocou 2 espaços somando. Então, eu não podia distribuir ali. Não sabia quantas pessoas tinha em cada um. Então, eu coloquei letras, somei para ter o total, que foi o caso aqui. Tá bom? Então, não entendeu? Volta para a questão. Agora eu vou dar outra visão, que ela é bem bonita, tá? Vamos fazer ela de novo, então. Ela vai aparecer aqui. Olha que interessante aqui. Vamos ver se você vai entender essa outra forma de fazer essa questão. De novo, o professor vai colocar aqui J, o K e o L, certo? E da mesma forma como eu fiz o outro, eu vou colocar os valores que eu tenho certeza. Então, vamos lá. Dentre as pessoas que leram apenas um desses livros, sabe-se que 116 leram o livro K ou o livro L. Então, vamos olhar para o K ou para o L. Eu não consigo posicionar ninguém. Eu vou colocar a letra, a B, e vou dizer o seguinte. Se somar quem leu K ou leu L, eu vou ter um total de 116. E que 55 pessoas leram o livro J. Vamos pôr 55 aqui. Maravilha. Dentre as pessoas que leram 2 desses livros e apenas 2 desses livros, sabe que 124 leram os livros J e L ou os livros J e K. Então, J e L, eu não sei quantos são. Opa, J e L vai estar aqui, vou chamar esse de C. E J e K vai estar aqui, vou chamar de D. E vou dizer o seguinte, C mais D é igual ao número que ele falou, 124. E que 65 pessoas leram os livros K e L. Muito bem. Olha que coisa interessante aqui. Vamos ver se você entende. Eu consigo, de cara, descobrir quantas pessoas leram o livro J. De cara. Por quê, professor? Porque, olha só, se eu pegar o total de pessoas e subtrair quem não leu, eu vou ter quem leu. Concorda comigo? Então, se eu pegar o total de pessoas, vou até dar uma destacada aqui, ó, com marca-texto. Se eu pegar o total de pessoas e subtrair isso aqui, ó, vou fazer o que eu vou tirar. Ó. Eu venho aqui e tiro esse conjunto fora. Ó, se eu pegar o total e subtrair quem não leu, vai sobrar o quê? Vai sobrar como resposta para mim quem leu. Quem leu, vou fazer de verde aqui, ó. Ó, vai pegar esse universo aqui, ó. Concorda, professor? E eu consigo fazer essa conta? Eu consigo. Olha só. Se eu pegar 427 e subtrair quem não leu, quem é quem não leu? É o AB. Então, eu vou pegar o AB, que é 116, mais 65. Então, eu vou pegar o 427 e vou subtrair quem não leu, A, B e 65, certo? Então, vai ser 427 menos esse conjunto aqui, ó, vai dar 181. Quem não leu, né? Quem leu o J, vai ser 427 menos 181 e vai dar 246. Se eu voltar a transparência aqui, ó quantos leram o J aqui, ó. De cara, ó, 246. Viu? Ah, professor, mas qual que foi a diferença? É porque nesse método eu calculei quem tinha lido os 3. Aqui eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo determinar quantas pessoas tem aqui. Mas para esse problema, isso não importa. Importa quem leu o J. Quem leu o J é 246. Ah, professor, bonito mesmo. E ele quer o quê? Ele quer a diferença em quem leu e quem não leu. Quem não leu, você já descobriu. Quem não leu é o B, o 65 e o A. Quem sabe o que é 181. Vamos tirar 181 daqui. Resposta 65. Letra B. Então você vê que se eu conseguisse enxergar, ele quer quem leu J, que era pegar todo mundo e tirar quem não leu, nossa, aí você já dava um adianto enorme. Já descobria que quem leu é 246, quem não leu, eu sei desde o começo, porque é o A, o B com 65, que dá 181, faz a diferença, dá 75. Duas continhas,
questão estava resolvida. Então, como eu disse, isso aqui vale a pena refazer. Confia no professor. Se é meu aluno, se é minha aluna. Depois que terminou isso aqui, vai estudar, você vai esmagar esse conteúdo na prova. Se fizer esses exercícios, eu garanto que você acerta na prova, tá bom? Por isso mereço uma curtida, não mereço não? Vamos seguir. Questão número 5. Essa questão extraordinária. Ela tem aí um desenvolvimento peculiar, muito comum nas provas da VUNESP. Então, do olho. Vamos lá. O diagrama mostra a distribuição de pessoas em relação aos atributos F, G, H e J. Sabe-se que em todos os atributos há o mesmo número de pessoas. A soma de x mais y mais z mais w pode ser? Como assim? Uma conta de matemática te vira e fala que pode ser? Então aqui, ó, já desperta em você uma atenção. Porque a matemática não tem isso de pode ser. A matemática é igual, é 15, é 20, como é que pode ser? Então aqui já fica aí uma situação para você trabalhar com uma coisa chamada hipótese. Por quê? Porque eu não vou ter um valor definido. Eu não vou ter esse valor definido. Eu vou ter um intervalo onde pode ser que o valor esteja ali dentro. Beleza? Vamos lá. Eu sei que tem que ter o mesmo número de pessoas. E por esse valor aqui, eu já descubro. Em todos os conjuntos, eu vou ter que ter 18 pessoas. Todos os conjuntos. E detalhe, ele não diz que em todos os conjuntos tem elementos. Diz que dentro dos conjuntos tem que ter 18 pessoas. Então eu posso ter região que não tenha ninguém. Isso é importante. Muito bem. Então eu sei que sempre vai ter que dar 18. Olhando para o x aqui, ó, 7 mais 8. 7 mais 8 vai dar 15. Então o x não tem jeito. O x ele tem que ser igual a 3, certo? Beleza. Aí eu vou olhar para esse conjunto H. Esse conjunto H tem 8, então sobrou aqui dentro para dar 10. Mas que valores eu posso pôr para o z e para o y? Eu não sei. Eu sei que quando eu somar os dois, vai ter que dar 10. O z e o w também não sei. Eu sei que quando eu somar os dois, vai ter que dar 18. É por isso que ele fala do tal do pode ser. Eu não sei exatamente quantas pessoas eu vou ter em z e quantas eu vou ter em w. E como eu faço isso, professor? Por hipótese. Primeira situação que você vai pensar é o seguinte: o menor possível. Isso serve para qualquer questão, tá? Você vai pensar no menor número possível para trabalhar dentro dessas variáveis. O x não tem jeito, o x é 3. Mas, por exemplo, se eu considerar o y como o menor valor possível, é não ter ninguém, é ele ser igual a zero. Ah, professor, e se a questão falasse que tinha que ter pelo menos uma pessoa em cada conjunto? Aí o y você começaria usando 1. E se ele falasse que tem que ter 2 pessoas em cada conjunto? Cada espaço do conjunto, né? Em cada espaço, somente ou nas interseções. Você vai colocar 2, depois vai colocar trabalhando com essa possibilidade sendo a menor possível. Quando não for nada, você vai considerar 0, tá bom? Então, se eu pensar nisso agora, se o meu y for 0, beleza. Eu vou ter aqui 8, certo? Então, o y 0, 0 mais 8, 8. Então, o z teria que valer 10. Então, na hipótese do meu y ser 0, o meu z teria que ser 10. Se o meu z for 10, eu vou ter que ter um valor para w. Esse valor para w vai ter que ser 8. Ah, entendi. Então, eu coloco o menor valor para alguém. Isso. Depois você trabalha a possibilidade para chegar no valor de w. Beleza? Mas, professor, você colocou o y sendo 0. Mas o y não pode também ser o maior possível? Claro que pode. Então, vamos colocar o y sendo o maior valor possível. O y sendo o maior valor possível, se eu tenho 8 aqui, o y teria que ser 10. Se o y for 10, aqui fechou 18. Aí o z passa a ser 0. Se o z for 0, o w sozinho vai ter que dar a quantidade de elementos por conjunto. O w vai ter que ser 18. E agora a gente vai somar as possibilidades em cada hipótese. Nessa hipótese aqui, eu teria x, vamos colocar direto, né? O x3 para somar o y0, para somar com o z10, para somar com o w8. Se eu somar todo mundo aqui, 10 mais 8, 18, mais 3, 21. Beleza. Vamos pensar na hipótese de baixo aqui. Ó. Na hipótese de baixo, eu teria o x dando 3, o y dando 0, o y dando 10, o z dando 0 e o w dando 18. Deixa eu colocar aqui em cima só para destacar, para você entender
o valor de cada um. Aqui é x, aqui é o valor de y, de z e de w. Essa soma aqui, no final, vai dar 10 com 18, vai dar 28. 28 com 3 vai me dar 31. Aí você olha para cá nas respostas, não tem nem 21, nem 31. O que ele quer com isso? Ele quer que a sua solução, ela pode ser um valor que está entre 21 e entre 31. Então, esse valor, ele pode estar nesse intervalo que eu criei. Ou é no mínimo 21, ou é no máximo 31. Olhando isso, o 20 não pode ser, está para baixo. 31 não pode ser, o 37 passou de 31. O 25 está dentro do intervalo, ele pode ser. O 17 não pode ser, nem o 32 não pode ser. Então a resposta realmente é a letra C. Viu que questão maravilhosa para você aprender? Viu como valeu a pena ter vindo assistir esse vídeo? Olha a questão maravilhosa. Compartilha com um amigo que está estudando. Então vamos ver o seguinte. Ah, professor, mas sei lá, você pegou o Y, né? E se você tivesse pegado o Z, então? Não tem problema. Se você fizer a mesma coisa, considerando lá, então você tem o X lá é 3. Vamos pensar que o Z, você escolheu o Z para começar, na sua hipótese, né? Então, na sua hipótese, você largou o Z para ser o menor possível. Então, o Z você colocou 0. Se o Z for 0, o seu Y, ele vai ter que ser quanto? Ele vai ter que ser o que falta para dar 18. Então, como aqui tem 8, ele vai ser 10. Você pode ver que o Z0, o Y10 está aqui, ó. Z0, Y10. Y0, Z10. É esses dois que você vai ter que trabalhar. Ah, então eu podia começar direto com o W? Não, com o W você não conseguia. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar esse conjunto que é 8 mais Y mais Z dando 18. Eu vou ter essas possibilidades. 0 e 10 ou 10 e 0. E aí o que ficar faltando, eu distribuo lá para o W para conseguir fechar as possibilidades de ter 18 em cada conjunto. Entendeu? Espero que sim. Espero que se você está aqui se preparando para o fim de semana que está chegando aí para virar um investigador, uma investigadora, ou um escrivão, uma escrivã, isso te ajude. Essa questão foi uma prova de escrivão, tá bom? Eu espero que amanhã, ou depois, que no futuro, amanhã não, né? E no futuro a gente de repente se conheça e você fala, poxa, professor, aquela questão lá que você resolveu caiu, eu acertei. Eu vou ficar eternamente feliz e muito satisfeito disso acontecer, tá bom? Que a gente se torne colega de trabalho. Então vamos lá, vamos para a questão número 6. Para brilhantar uma festa na empresa, olha que questão bonita, inscreveram-se 122 pessoas. As habilidades necessárias para a inscrição eram saber cantar, tocar algum instrumento musical e saber dançar. 5 pessoas disseram que tinham as 3 habilidades. O número X de pessoas declarou ter apenas uma dessas habilidades, isto é, isto em cada uma delas. Isso. Declararam possuírem 2 e apenas 2 possibilidades, um número Y de pessoas, isto é, em cada par de habilidades. Sabendo que X é exatamente o dobro de Y, o número de pessoas que dizem que sabem cantar ou dançar é igual a, aqui o professor vai dar uma super ajuda. Muita gente não sabe muito bem como é que escreve essa relação de X é exatamente o dobro de Y. Será que é X é igual ao dobro de Y ou Y é igual ao dobro de X? Se isso acontece, olha, o que o professor vai ensinar? Eu vou ensinar aqui a você ouvir o sábio que existe dentro de você. Mas o sábio fala baixinho. O emocionado está gritando com você. O emocionado vai falar que a resposta é essa aqui, ó. Vamos silenciar o emocionado. Você vai sempre ler a seguinte forma: sabendo que X é igual. Sempre coloca a palavra igual logo depois do é. Toda questão de matemática, essa dica funciona. X é o quê? É igual. Então você vai ler como você está escrevendo. Você vai escrever como você está lendo, desculpa. X é igual. X é igual ao dobro de Y. Aí você vai sempre montar desse jeito, que é o que eu preciso. E o X, ele vale o dobro de Y. Tá bom? Então, associa aí. É igual. Sucesso. Muito bem. O que ele colocou aqui? Ele falou o seguinte: 5 pessoas disseram que tem as 3 habilidades. Ah, eu não vou ter dúvida. Vou vir colocar um 5 aqui. Ah, vamos colocar, né, para não se enrolar. Esse conjunto é de quem canta. Esse conjunto é de quem toca. E esse conjunto de baixo é quem dança. Sempre coloca na ordem que a gente lê aqui. Ó. Muito bem.
Ele disse, tá, que o número X de pessoas declarou ter apenas uma dessas habilidades. A pessoa não vai colocar X aqui, porque eu já sei que o X é o dobro de Y. Então, eu vou colocar direto 2Y. 2Y, 2Y. Aí, se você tivesse colocado o X aqui, aí você teria que transformar para 2Y. Entendeu? Então, se porventura você quer fazer, não tem problema. Você vai colocar X aqui, X aqui, X aqui, e depois igualar a 2Y. Porque a gente viu que X vale o dobro de quem está nos dois. Ele diz o seguinte, Y é quem pertence a cada par. Então, eu vou pôr Y aqui, Y aqui e Y aqui. Olha que bonito. Está tudo desenhado. Tudo que eu tenho aqui, eu consegui pôr o número ou pôr letra. E uma letra com uma variável só. Ah, acabou a questão. Como assim, professor? Professor, não for para você colocar letra e número quando desce? Depois que você fez tudo isso, você geralmente vai somar e igualar o quê? Ao total de pessoas que geralmente a VUNESP vai te dar. Então, vamos somar 2y mais 2y mais 2y, 6y. O mais y, y vai me dar 9y. Mais 5 pessoas. Isso é igual a 122. Mentira. Verdade. Então, a pessoa... Só conta nos dedos é a dificuldade, hein? 2y mais 2y mais 2y mais y mais y mais y, 9y. Fechou? Isso aqui, a gente passa o 5 para o outro lado e vai subtraindo. 9y vai ser igual a 122 menos 5, que vai dar 117. Logo, o y vai ser 117 e o quê? Dividido por 9. Y vai ser igual, 117 dividido por 9, 11 dividido por 9 vai dar uma vez, vai sobrar 2, coloca o 7, 27 dividido por 9, 3. Y é 13. Muito bem. O que ele quer saber aqui? Ele quer saber o número de pessoas que dizem que sabem cantar ou dançar. Aqui ele quer a união desses dois conjuntos. Não ficou satisfeito só com o seu Y. Então vamos lá. Cantar ou dançar. Ele quer esse espaço aqui. Ó. Aqui é 2Y, quem descobriu que é 13. Então aqui vai dar 26. Aqui é Y, que vai ser 13. Aqui é 2Y, que vai ser 26. Aqui é Y, que vai ser 13. Aqui é 13. O que eu posso fazer então? Somar 26, vamos lá. Vou pegar um espaço aqui. Somar 26 mais 26. Aí com cuidado, né? Somei esse 26 com esse 26. Aí eu preciso somar mais 13, mais 13, mais 13, mais 5. Se eu fizer toda essa conta aqui, vai dar 96. Caramba, você. Ah, professor, podia ter colocado 2 vezes 26, mais 3 vezes 36, mais 5? Claro que podia. Ah, professor, mas eu vi de um jeito que eu achei melhor. Sabe o que eu fiz? Eu vi que aqui era 2y. Então, aqui era 26. Certo, professor? Certo. Então, o que eu fiz? Como eu quero quem canta ou dança, eu peguei todo mundo, que é 122, e subtraí 26. Porque se eu pegar todo mundo e tirar o 26, eu pegar todo mundo e tirar o 26, o que sobra canta ou dança. Igual o senhor falou lá, naquela questão lá do JKL. Perfeito. Vamos subtrair. Aqui, ó, vou emprestar, vai ficar 1, aqui 12. 12 tira 6, vai dar 6. 11 tira 2, vai dar 9. Bem mais fácil. 96 é a resposta. Então, a dica do professor é essa. Você vai chegar, vai ler o seu problema. Vai colocar os números onde você não consegue. Vai colocar a letra no resto. E você vai somar tudo e igualar o número de pessoas que geralmente a questão da VUNESP te dá. Espero de verdade que você esteja gostando. É desse jeito que eu ensino os meus alunos e graças a Deus os meus alunos vão bem nas provas. Não estou me vangloriando. Estou dizendo que o meu esforço, junto com o esforço dos meus alunos, tem um excelente resultado. Então seja meu aluno, seja minha aluna e vai ter também um bom resultado. Deixa nos comentários aqui se você gostou da aula. Vou ficar muito feliz de ter a sua opinião. Pode ser também se não gostou, eu vou procurar melhorar, tá bom? Bora para a próxima. Questão número 7. 3 conjuntos, 1, 2 e 3, formam um diagrama lógico com a seguinte disposição. O cara encheu de coisa aqui, né? A, B, C, D, F, e aqui não pôs ninguém. Tradicionalmente, como o professor já faz, coloca essa letrinha aqui mesmo. As regiões A, D e E são regiões do conjunto 1. As regiões B, E e F, B e F são do conjunto 2. As regiões C, D e F são do conjunto 3. Beleza. As letras representam o número de elementos da região na qual a letra está inserida. A interseção simultânea dos 3 conjuntos não possui elementos. Opa! Então vamos tirar isso aqui e vai ser 0, não vai ter ninguém aqui. A união dos 3 conjuntos possui 55. Olha aquilo que o professor sempre fala.
Ele te dá, geralmente, o total de pessoas nos 3 conjuntos. E sabe-se que A mais B é 23, A mais C é 26, B mais C é 25. A região D tem um elemento a mais que a região E, que por sua vez tem um elemento a mais que a região F. Sendo assim, é correto afirmar que o conjunto que tem mais elementos supera o que tem o menor número de elementos em. Olha, uma questão um pouquinho mais difícil. Aqui tem um problema. Esse A, ele é usado 2 vezes. Então, a gente vai poder fazer A mais B mais C, mas não vai dar. Aqui, eu vou ter que trabalhar de uma maneira pouco diferente. Como eu tenho 3 variáveis, ele me deu 3 equações, eu vou ter que usar o conhecimento da matemática. Eu consigo calcular os valores usando aí noções de sistema do primeiro grau. Então, eu vou ter aqui 3 equações do primeiro grau, elas se relacionam, então elas formam um sistema. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr em evidência alguém. Como eu tenho aqui esse A aqui, e aqui eu tenho B, AC e BC, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar esse A, passando o B para o outro lado. Isso é interessante? É interessante, porque essa equação que eu isolei, eu posso substituir aqui, ó, e escrever ela no lugar do A, 23 menos B igual a 26. Eu posso escrever o quê? Opa, faltou uma coisa aqui, não. 23 menos B mais C igual a 26. Desculpa aí. Agora eu vou isolar. Eu vou passar esse 23 para o outro lado, ele vai lá negativo. E eu chego à conclusão que menos B mais C é igual a 26 menos 23. Vai dar 3. E aqui eu tenho a equação de baixo, que eu vou pôr até embaixo dessa. Ó. B mais C é igual a 25. Por que eu fiz isso? Porque eu posso usar aquela operação da soma. Somar a equação de cima na equação de baixo. Por quê? Porque eu tenho 2 variáveis que são simétricas. Elas têm o mesmo número na frente, né? O número que está aqui é o número 1, mas tem sinais contrários, elas são opostas. E essa soma que dá 0. Ah, então o B foi embora. O que sobrou para eu somar? C mais C, que vai dar 2C, igual a 25 mais 3, que vai dar 28. Maravilha! Cancelei tudo e sobrou C é igual a 28 dividido por 2, que vai dar 14. Opa! Descobriu o valor do C. Poxa, professor, e agora? Bom, se você descobriu o C, você vai descobrir o valor do B, porque se B mais C é 25, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que, se a soma dá 25 e o C é 14, então vamos lá, vai ficar B mais... Opa, deixa eu mudar isso aqui, ficou feio. B mais 14 é igual a 25, logo o B é igual a 25 menos 14, que vai me dar 11. Certo? Certo, professor. E agora, professor? Bom, se você tem o C, tem o B, você consegue calcular o A. Olha o A bonitinho aqui, ó. O A, ele era 23 menos B, que agora eu sei que é 11. Logo, o meu A vai ser igual a 12. Olha que bonito. Beleza. Então, a gente está aqui com o que é possível. Eu vou ter aqui o A12, eu vou ter aqui o B11 e eu vou ter o C14. Só que ainda tem que usar o quê? O D, o E e o F. E agora, professor? Bom, aqui ele falou o seguinte, que o D tem um elemento a mais que o E, que por sua vez tem um elemento a mais que F. Sendo assim, é correto afirmar que, bom, aqui, o que o professor recomenda fazer? Vamos chamar o F, que é o menor deles, de X. Vamos ver se você vai entender o professor escrevendo aqui. Ó. Se o F for X, ele fala o seguinte, ó, o E tem um elemento a mais que F. Então, se o F é X, o E é X mais 1. E ele fala que o D tem um elemento a mais que o E. Se ele vai ter um elemento a mais que o E, esse aqui vai ser X mais 2. Era o jeito. Ou escrever isso na forma de equação de novo. O D é igual ao E mais 1 e o E é igual ao F mais 1. E aí eu faria o quê? Eu substituiria aqui, então, o E é F mais 1 e aqui eu teria o quê? Que o D ele é igual ao E, que vai ser F mais 1 mais 1. E aí está aí quem? Aqui o D é F mais 2. E aí substitui todo mundo. Ficaria o F, o E, F mais 1, opa, o E, F mais 1, e o D, F mais 2. Então, tanto faz usar o X ou o Y. Eu prefiro que você tente fazer isso aqui, porque vai te economizar essa equaçãozinha aqui. Se eu falo que um cara é maior que o outro, eu chamo esse de X, ele eu vou chamar de X mais 1. E se o outro é um a mais que esse vai ser X mais 1, X mais 2. Espero ter te ajudado. É a parte mais difícil dessa questão. Agora eu terminei. Terminei, professor? Terminei. Vou pagar essa parte aqui, se quiser anotar aí, mas eu vou para limpar minha área de trabalho aqui. Então, olha só.
Agora eu vou fazer a relação que eu sei que ele tem sempre que fazer. Ele falou que tem quantas pessoas aqui? Ele fala que os três conjuntos têm 55 pessoas. Então vamos somar. Eu vou ter 12 mais 11 mais 14 mais x mais x mais x, 3x mais 3, isso me dando 55. Muito bem. Se eu somar todo mundo aqui, vamos lá com o professor, que eu não fiz minha colinha, e agora eu vou ter que fazer com você aqui. 12 mais 11 vai dar 33. Vamos somar aqui, ó. Vai ficar 12 mais 11 mais 14 mais 3. É isso, né? 12, 11, 14 mais 3. 2 mais 1, 3. Com 3, 6. Com 4, 10. Vai dar 40. Então a resposta que eu vou ter aqui é 3x mais 40, dando 55. 40 vai para o outro lado, vai negativo. 3x é 55 menos 40, que vai dar 15. Logo, x é igual a 5, que vai ser 15 dividido por 3. Eu não vou. Olha o perigo aqui, olha o perigo. O aluno vê x igual a 5 e já olha para a resposta. Pode ser que seja 5, não sei, não lembro agora. Mas nunca faça isso. X parte do seu problema. O que ele quer saber? A região com mais gente, e a diferença, né? Com mais gente e o de menos gente. Vamos separar aqui e vamos somar o conjunto 1. Quem é o conjunto 1? O conjunto 1 é o 12. Que vai ser o E, que é x mais 1, então vai dar 6, certo? O x é 5, mais 1, 6, mais o D, que vai ser 5 mais 2, vai dar 7. Somando o conjunto 1, 12, com 6, 18, com 7, vai dar 25 pessoas. Vamos somar o conjunto 2. O conjunto 2 vai ser o 11, mais o x mais 1, que vai dar 6, mais o x, que é 5. Se eu somar isso aqui, vai dar 11 com 6, 17, com 5, 22. Certo? É isso aí. 17 com 5, 22. E vamos para o 3. O conjunto 3 ele vai ser 14 mais o x, que é 5, mais x mais 2, que vai ser 7. 14 com 5 vai dar 29, 29, vai dar 19. 19 com 7 vai dar 26. Ele quer o que tem mais gente e o que tem menos gente. O que tem mais gente é 26, menos o que tem menos gente, que é 22. Isso vai ser igual a 4, que é a letra C. Então, olha o perigo. O professor falou isso lá atrás e aconteceu. E acontece em toda a prova. Chegou na resposta X, respira. Não deixa o emocionado tomar conta de você. Porque o emocionado vai ver x igual a 5, marca lá, olha lá o 5 lá. Ele vai lá, pá, perde a questão. Respira e vê o que ele quer que eu calcule. Ah, ele quer a diferença entre quem tem mais e quem tem menos. Aí distribui os valores calmamente, lindamente, graciosamente. Descobre que quem tem menos tem 22, quem tem mais tem 26, a diferença é 4, marca e sai com um ponto extraordinário. Essa questão vale a pena você fazer até conseguir dominar, não é decorar, é dominar cada uma das etapas de forma clara, que o seu cérebro desenhe esse caminho. É sucesso. E vamos para a oitava. Questão que sempre cai também. A VUNESP adora essa questão aqui. Adora. Quer ter a garantia de acertar uma questão na prova? Faz essa aqui até você dominar. Essa não é difícil, não. Depois do que tudo a gente fez aqui, essa vai ser um passeio. A figura a seguir representa um diagrama lógico composto por 4 conjuntos. Nesse diagrama, há regiões de intersecção de 3 e apenas 3 conjuntos, regiões de intersecção de 2 e apenas 2 conjuntos, e regiões que estão de apenas um conjunto. Perfeito. Nesse diagrama lógico, cada região que possui elementos de apenas um conjunto possui 24 elementos. Vamos adiantar e já vamos fazer isso? Já? Vamos. Onde tem só um conjunto, só um elemento, vai ter 24 elementos. Então aqui é 24, aqui é 24, aqui é 24. Concorda, professor? E é só pessoas que pertencem a D, a B e a A. Ótimo. Em cada região que se caracteriza por ser interseção de 3 e apenas 3 conjuntos, possui 40 elementos. Aonde que tem? Ó, se eu fizer um pontinho aqui, ó, observa. Esse ponto está dentro do A, está dentro do B e está dentro do C, certo? Então, essa aqui é uma região onde eu tenho 3 conjuntos.
Nessa região que eu tenho 3 conjuntos, eu coloco 40 elementos. Olha que maravilha. Sabe-se que no total são 416. Viu? Toda a questão da VUNESP dá o total. Quase sempre. É 96% assim, vai. Vou deixar uns 4% para não. Que fazem parte desse diagrama. E que o número total de elementos que pertence a cada região, que se caracteriza por ser interseção de 2 e apenas 2 conjuntos, é igual entre si. Onde que existe isso? Existe aqui, ó, um X aqui, existe X aqui. Opa, faltou esse 24 aqui, hein? Eu escutei isso falando comigo. Eu escutei mesmo. Ó, faltou 24, não sei lá. Faltou mesmo. Então aqui também é só um elemento. Então aqui é X, aqui também são 2, aqui também são 2, e aqui também são 2, né? Aqui é quem é B e C, aqui é quem é A e B, aqui é quem é B e D, aqui é quem é C e D, e aqui é A e C. Então, ó, esse espaço aqui são de 2 conjuntos, colocamos X. E agora? Lembra o professor falou? Colocou letra, agora a soma é igual ao total. Ah, ficou fácil. X mais X mais X mais X mais X vai me dar 5x. Aqui eu estou 24 com 24 com 24 com 24. É 4 vezes 24, conhecido como 96. Mais esse 40 com esse 40, 80. Então aqui o professor falou, soma tudo. Somei tudo, professor. Faço o quê? Igual ao total que ele me deu na questão, que é 416. Aqui eu vou ter, então, 5x mais 96 com 80 vai dar 176, igual a 416. Passei para o outro lado para subtrair, 5x é igual a 416 menos 176, que vai dar 240. X é igual a 240 dividido por 5. Fez a conta de cabeça, 24 por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20 vai 24. Sobra 4, 4, 0, 40 dividido por 5 vai dar 8. Nossa, professor, eu faço tudo no euclidiano. Acompanhe o professor aqui que eu garanto que você vai começar a fazer por simplificação. E também lá nos links vai ficar o acesso ao meu grupo de raciocínio lógico, meu grupo de matemática, que a partir de dezembro começam as novas turmas de matemática e raciocínio lógico do professor, basicamente para polícia militar e escrevente dos tribunais de justiça, vão ter turmas específicas. Então, voltando para a questão, x é igual a 48. Já vou marcar 48 aqui? Não. Segura o seu emocionado. Vamos ver o que ele quer. Ele fala o seguinte, cai por ser interseção de 2 e apenas 2 conjuntos entre si. E esse número é, aí nesse caso ele realmente quer o próprio x que você calculou. Você vai marcar o 48 aqui e vai ficar feliz. Você acertou uma questão que realmente são poucos os candidatos que acertam. Quando é conjunto, tem um monte de gente que sai pulando, porque, poxa, não lembra mais da matemática, né, que a dificuldade, você vê, é raciocínio lógico, mas quase todas as questões que nós fizemos aqui envolveu noções de matemática. E com isso, eu termino aqui essa aula, que a gente ficou junto aí por aproximadamente, bom, eu não sei o tempo, mas para mim passou muito rápido. Espero que para você também tenha passado muito rápido. Vou ficar até um pouquinho maior aqui. Aqui um pouquinho maior. Aqui está o meu Instagram, compartilho semanalmente muito conteúdo lá. Tem também o meu WhatsApp, caso você queira participar de algum grupo, tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa que você ficou em dúvida aqui ou não concordou da resolução do professor. E se você ficou até aqui, até o final, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ajude o professor. A minha intenção aqui é simplesmente romper as salas de aula e divulgar o meu conhecimento aí para as mídias sociais, para ajudar muita gente a conquistar a sua vaga, a ser aprovado, como eu no passado lutei para conquistar. Fui aprovado aos 18 anos para ser sargento aeronáutica, fiquei 16 anos na Força Aérea, depois tive a graça de passar no concurso para perito criminal, muito estudo, muita dedicação, muito esforço. Nos 2 concursos que o professor prestou, eu passei. Não estou me vangloriando, a ideia não é essa. A ideia é dizer o seguinte, se eu conseguir, você consegue. Essa é a mensagem final que o professor deixa. Se eu conseguir, você consegue. E aqui em casa, meu filho já é oficial da Polícia Militar, com 23 anos. Meu irmão também é sargento da Força Aérea. A família já espalhou aí bastante concurseiro, porque acredita que é possível. Basta dedicação, gente disposta a ajudar, se unindo e batalhando. É isso. Bora estudar, bora moer a prova e se tornar um servidor público e ajudar esse Brasil mundo afora. Tá bom? Foi um prazer, um privilégio ter você aí comigo. Desejo bons estudos. Claro, fique sempre com Deus. Tchau.